Olá pessoal, paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Ivanilson Mendes. Queria deixar aqui uma breve reflexão ainda do vídeo que nós gravamos ali em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que mostra algo importante neste versículo acerca da ordem que Deus usa em sua criação. Bereshit bara Elohim hashama vereaedes, no princípio criou Deus os céus e a terra. No primeiro vídeo abordamos acerca da criação de Deus ser o Criador e não a criatura. Porém, quando ele fala céus e a terra, ele traz uma forma ordeira na sua criação. Céus em cima e terra embaixo. Criou Deus primeiro as coisas de cima, os céus, e depois as coisas de baixo, a terra. E o interessante é que quando Deus cria o homem da terra, Deus percebe que a sua criação, o homem, ele estava como a terra que ele foi criado, sem forma, vazio. Aí Deus sopra nas narinas do homem o lechamá, ou o sopro, o espírito. E ali o homem, ele tem as duas naturezas, a de cima e a de baixo. Perceba que ao criar o homem da terra embaixo, esse homem ele não se torna criatura enquanto a natureza de cima não está associada a ele, porque existe uma ordem na criação. Então, é dessa maneira que Deus, ele trabalha. É por isso que em Deuteronômio 8:3 vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. O homem não vive só do pão, que é daqui de baixo da terra, mas de toda palavra que vem do alto, de cima. Então, mostra que existe uma ordem na criação e o diabo ele tenta a todo custo desordenar isso, trazer uma desordem. Porém, você vê em muitos textos da Bíblia a ordem da criação de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 vai dizer: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino dos céus em cima, a sua justiça, e as demais embaixo na terra. Perceba que essas demais coisas que serão acrescentadas são supérfluas perto daquilo que é prioridade, o reino dos céus e a sua justiça. Então, essa é a ordem básica da criação de Deus. Quem busca o reino dos céus e a sua justiça, as demais, que é aqui de baixo, serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem a consomem, mas juntais tesouros no céu. Perceba que aqui também trata-se acerca da ordenança da criação de Deus. Não junteis tesouro. Tesouro é algo associado a valor. Então não junteis tesouro na terra, aqui embaixo, onde a traça e a ferrugem consomem, mas junteis tesouro no céu. O tesouro, ele atrai valor. E quando você ajunta na terra local e não no céu, quando você ajunta na terra, você desvaloriza o terreno celestial, que é no céu.
Você inverte a ordem de Deus. É primeiro as coisas do alto. O teu tesouro tem que estar neste terreno aqui em cima e não no terreno de baixo. Por isso que a traça e a ferrugem a consome. Mateus 6, ou melhor, Mateus 9, do 1 ao 6, Jesus ele se depara com um paralítico e ali ele perdoa os pecados do paralítico. Logo os escribas começam a razoar entre si, dizendo que ele está blasfemando, porque perdoar pecados ninguém vê, mas levantar o paralítico, todos que estavam ali embaixo na terra iam ver e assim iam valorizar, assim, mais do que perdoar pecados, porque eles acreditavam que Jesus estava blasfemando, porque por influência do diabo eles querem inverter a ordem. Aí Jesus perdoa pecados primeiro e depois levanta o paralítico. Por quê? Porque Jesus ele não vai inverter a ordem de Deus. Para os escribas que são da terra e valorizam o que está aqui embaixo na terra, eles querem ver o paralítico levantar. Mas para Jesus, que valoriza o céu e está na terra, mas valoriza o céu, ele perdoa os pecados primeiro, porque não adianta levantar o paralítico e ele continuar no pecado. Porque se ele continua no pecado, ele não vai herdar o reino dos céus. Inverteu a ordem, Jesus não inverte a ordem. Em Mateus, capítulo 13, no verso 12, vai dizer assim o versículo 12: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Esta é a conclusão da parábola do semeador. No verso 12 ele diz: aquele que tem se dará, ele tem, se dará. E tem mais, vai ter em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Como decifrar isso? Aquele que tem céu se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem céu, até aquilo que tem terra lhe será tirado. Essa é a ordem da criação de Deus em Gênesis 1:1. É por isso que o diabo quer inverter a ordem para que você não alcance a salvação em Cristo Jesus. Para finalizar, a 7ª lição que eu trago está em Romanos 5, 12 ao 15, quando fala-se acerca do segundo Adão. Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão é daqui de baixo, da terra, onde pecou, e caiu e trouxe o pecado. Mas Jesus, ele veio do céu para consertar o que o Adão terreno fez. Jesus conserta na cruz e ali ele vem corrigir o erro que tinha cometido o primeiro Adão. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Mas Jesus não é o terreno de baixo, Jesus é o de cima. E o que é de cima sempre conserta o que está estragado aqui embaixo. Então Jesus veio corrigir a ordem da criação de Deus. E você que gostou, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e Deus abençoe.